Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mauro Passos, eu sou graduado em Medicina pela Universidade de Brasília, UNB, em 2002 e especialista titulado em Cardiologia e Nutrologia. Vamos fazer uma série de vídeos didáticos acerca de temas de interesse comuns da medicina. Para inaugurar, vamos abordar a hipertensão arterial sistêmica, também chamada de pressão alta. Dizemos hipertensão arterial sistêmica para diferenciá-la de outras condições, como a hipertensão arterial pulmonar, a hipertensão renovascular, que não serão objetivos desse vídeo. A hipertensão arterial sistêmica, ou pressão alta, como chamaremos de agora em diante, não é uma doença do coração, como muitos pensam. É uma doença, sim, que pode levar a um acometimento cardíaco, um acometimento cerebrovascular, renal, oftalmológico, dos nervos periféricos, enfim, é uma doença com uma grande capacidade de adoecimento do seu portador. Então, por isso, a importância do seu diagnóstico e, principalmente, do tratamento. O que é a pressão alta? Para entendê-la, vamos analisar um indivíduo saudável. Neste, quando o coração contrai, ele tem que injetar sangue para todo o organismo, ou seja, sistemicamente. E ele o faz sem nenhuma resistência, desde que ele esteja saudável, correto? Mas imagine, em algumas circunstâncias, como o tabagismo, a carga genética, a obesidade, consumo de álcool, a falta de atividade física, o alto consumo de alimentos e bebidas ricas em sódio, todas essas condições irão aumentar a resistência com que o sangue, que é ejetado pelo coração, passa pelos vasos. Mecanicamente, isso vai poder ser traduzido num aumento da pressão dentro dos vasos. E hoje é sabido que o aumento dessa pressão dentro dos vasos está implicado no aumento de risco de condições clínicas como infarto do miocárdio, dissecção aórtica e o derrame, que é a isquemia cerebral, o acidente vascular cerebral isquêmico, e várias outras condições também. Então, tratar a hipertensão arterial, já que o indivíduo está diagnosticado, é de extrema importância. O tratamento da hipertensão arterial começa com a mudança do estilo de vida. Não existe como tratar um indivíduo hipertenso se ele não adotar uma mudança de estilo de vida. Ou seja, citamos situações que levam o indivíduo a se tornar hipertenso. Então é justamente trabalhando nessas condições, nessas situações que transformaram o indivíduo de um indivíduo saudável a um indivíduo doente, hipertenso, é que nós vamos ter um sucesso maior na abordagem da hipertensão arterial. Então, atitudes como a perda de peso, a prática regular de atividade física, uma redução significativa do consumo de bebidas e alimentos ricos em sódio, a cessação do tabagismo, a perda de peso, essas vão ter um impacto importante no controle da pressão arterial. Muitos indivíduos conseguem, inclusive, controlar seus níveis tensionais elevados apenas com as mudanças no estilo de vida, correto? Então, imagine que não existe como tratar hipertensão arterial sem mudança do estilo de vida. Eu digo isso porque muitos, infelizmente, alguns colegas, já partem logo para o tratamento medicamentoso, ou seja, o indivíduo é diagnosticado com hipertensão e já se começa a usar uma medicação sem antes tentar ou associar a mudança do estilo de vida. Mas vamos supor que toda essa mudança do estilo de vida ainda não conseguiu controlar a pressão arterial do indivíduo. Para isso, existem diversas classes farmacológicas de medicações antihipertensivas e dentro dessas classes uma infinidade de medicações, outras que podem estar sozinhas ou associadas, né? Isso aumentando a eficácia, muitas vezes, do seu efeito. Então, eu sempre digo, não existe pressão
que não possa ser controlada com a mudança do estilo de vida, e quando essa sozinha não puder ou não conseguir atingir seus objetivos, a associação com o tratamento farmacológico. Gosto sempre de lembrar que a medicação do vizinho, ela não serve para você. Como eu disse, existe uma infinidade de medicações. Então, para cada indivíduo, tem que ser estudado o horário que a pressão sobe mais, que nível que a pressão chega, certo? Situações que fazem a pressão ficar elevada, para que você, ou nós, os médicos, né, possamos escolher, né, junto com o paciente, junto com vocês, a melhor medicação, aquela que vai proporcionar o melhor efeito e menos situações colaterais desagradáveis. Uma coisa que eu gostaria de abordar com vocês para finalizar é a questão das medidas ocasionais da pressão arterial. Você não vai saber se você é hipertenso se você não medir a pressão. E se você considerar que mais da metade, ou seja, a grande maioria dos indivíduos hipertensos que não estão diagnosticados é completamente assintomática, então você vai ter uma ideia da importância que tem a medida da pressão arterial. Então medir com regularidade, né, pelo menos uma vez por mês, num posto de saúde, numa farmácia de sua confiança, né, por um profissional que esteja habilitado para fazer aquilo. Alguns aparelhos são recomendados, né, aparelhos digitais, como aparelhos de braço. Aparelhos de pulso, eles são muito limitados, né? Nós, cardiologistas, particularmente eu, não recomendo que os pacientes façam medidas com aparelhos de pulso, né? Eles tendem a mostrar valores nem sempre verdadeiros, correto? Principalmente no indivíduo mais velho, que o vaso vai se tornando mais duro. Então ele tende a falsear muitas vezes e mostrar resultados muito elevados sem condizer com a realidade. O ideal mesmo é a medida feita por um outro ser humano, né? Através de, como eu disse, num posto de saúde, jamais num pronto-socorro passear para medir pressão arterial, né? Numa farmácia de sua confiança ou por algum profissional que você conheça que meça. Uma pressão normal, tudo bem, você fica tranquilo. Uma pressão elevada não significa que você seja hipertenso, ou não significa que você já tenha que tratar, como já falamos. Quando sua pressão, por exemplo, deu alta, você precisa passar por uma avaliação. Primeiro para saber se realmente você é hipertenso. Existe uma condição muito clínica, existe uma condição muito comum na cardiologia, que é a hipertensão no jaleco branco, que é aqueles indivíduos que têm uma reatividade aumentada da pressão arterial quando ela é aferida. E muitas vezes falseando e criando diagnósticos errados de hipertensão arterial. Por isso, o seguimento, a medida regular e principalmente o acompanhamento médico quando a pressão se mostra elevada e aquilo reflete um diagnóstico de hipertensão arterial. Obrigado, espero ter ajudado. Vamos apresentar outros vídeos sobre arritmias, cafeína, efeito da cafeína no organismo e outras coisas bem, acredito, importantes para todos nós. Um abraço.